Fala galera, tudo bom? Então, trouxe aqui mais um videozinho aqui para o canal. Dessa vez eu trouxe 5 livros que falam sobre educação financeira, livros bem básicos, tá? Qualquer um deveria lê-los, pelo menos ter essa base aí antes de começar a procurar um emprego, né? Mas a galera que está saindo do ensino médio agora pode dar uma lida nesses livros que são muito interessantes, vão desbloquear várias ideias na mente de vocês que realmente são muito úteis para a vida. Enfim, antes de começar, eu quero falar para ficar até o final do vídeo, porque eu vou dar algumas dicas para quem não tem o hábito de ler e gostaria de criar, né, esse hábito muito legal, que eu particularmente gosto muito e leio bastante, sempre li bastante. Então, fique até o final. E eu também vou trazer uma surpresinha muito legal para vocês. Então, já fiquem até o final do vídeo, tá? Pra quem gosta de mim, já deixa uma curtida aí, pra ver se esse vídeo é bom. Já dá uma curtida aí que já vai me ajudar bastante. Enfim, vamos pro vídeo. O primeiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não estou com ele nesse momento, porque eu emprestei para um colega meu, mas mesmo assim vou falar sobre ele. Basicamente, o livro começa falando do Bansir, que era um homem que não estava contentado com a situação financeira dele. E aí ele pensou em alguma forma, ele queria descobrir alguma forma de sair dessa, né? Sair dessa situação ali ruim que ele estava. E aí ele pensou o seguinte: pô, quem que é o cara que eu posso pedir dicas, pedir uma ajuda pra sair dessa situação? E aí ele pensou no Arcade, né? O Arcade era um homem mais rico da Babilônia. E esse cara, ele cresceu junto com o Bansi. Então, os dois frequentaram a mesma escola, tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos ensinamentos ali. Só que o Arcade, ele foi para um caminho totalmente diferente. O cara ficou mais rico da Babilônia e o outro estava ali, continuando fazendo os trabalhinhos dele. Ele foi lá perguntar pro Arcade: pô, Arcade, como é que você constitui isso tudo aí que você tem, cara? E aí o desenrolado do livro é esse, o Arcade ensinando como que ele fez para chegar onde ele chegou. E aí esse livro trata de assuntos muito importantes que vem acontecendo na sociedade de hoje ainda, né? Ele fala sobre os jogos de azar, fala sobre os jogos de aposta, né? Ele fala sobre a busca da sorte. Você não pode ficar sentado esperando a sorte, você tem que buscar ela. A sorte lá eles tratam como uma deusa, né? A deusa da sorte. E aí você tem que buscá-la, né? Você tem que sempre tentar chegar até ela. Até porque muitas pessoas falam assim: ah, eu queria muito ganhar na loteria. Só que para você ganhar na loteria, você tem que jogar. Então você está buscando a sorte. Você não vai ficar sentado esperando cair um bilhete premiado na sua mão, né? Então, essa que seria a ideia. Ele fala muito sobre também empreendedorismo e investimentos, que seria a parte onde ele fala bastante em relação a você investir ou você empreender no que você entende, né? Não adianta você chegar e querer investir em alguma ação ou um título em que você não sabe nada, você não sabe nem o que é aquilo ali. E aí é aí que entra um pouco aqui desse canal, né? Eu vou falar sobre algumas coisas que vocês pedirem, né? Alguns títulos, algumas ações que vocês quiserem que eu fale. E aí vocês vão saber o que é e vocês vão poder pensar: cara, é uma boa eu entrar nisso, é uma boa não entrar nisso. E afins, né? Então, esse livro ele tem muito essa pegada, assim, de que da sociedade de hoje, né? Ele fala também um pouco sobre você poupar um pouco do seu dinheiro, né, por mês. Lá eles falam da moeda, né? Tipo, se você ganha uma moeda, você poupa uma moeda, ou você guarda 10% do que você ganha. Então, ele fala bastante sobre isso, que eu acho muito legal. É um livro bem basiquinho assim, eu indico como o primeiro livro que você precisaria ler. Depois dele, eu trouxe Os Segredos da Mente Milionária. Esse aqui eu posso mostrar pra vocês. Eu estou com ele aqui. Esse livro aqui é muito interessante. Ele é basicamente o seguinte: o Harvey, né, que é o autor do livro, ele tinha uma ânsia, uma sede por ser milionário, né, por ser rico, e ele tentava de tudo.
Só que ele sempre fracassava. E o que aconteceu foi que em um dia, os pais dele receberam um amigo milionário, e esse cara viu a situação em que o Harvey estava ali passando, né, e falou, e pensou com ele assim, pô, eu já passei por isso. Então eu sei que esse cara tá sofrendo, então eu vou passar para ele o que me passaram, o meu ensinamento. Aí eu até tenho aqui marcado, eu acho que dá pra ver, marcado aqui o que ele falou. Vou dar uma lida pra vocês, né? Que é só o início do livro, né? Aí ele fala o que é pro Harvey. Ele diz, Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que é algo que você não sabe. Então, o que seria isso? Ele fala pro Harvey que ele acha que ele sabe de tudo, mas ele não sabe de tudo. E o Harvey, ele tem essa noção, porque ele mesmo diz no livro que naquela época ele era um cara arrogante e achava que sabia de todas as coisas, mas ele não sabia, pô. Ele só achava. E foi bom que ele escutou esse cara, porque ele começou a estudar sobre a mente dos milionários. Esse cara disse pro Harvey que os milionários pensam mais ou menos da mesma forma. Então ele pensou, pô, para eu ser milionário, eu preciso pensar como eles, então eu vou estudar a forma que eles pensam. E foi o que ele fez. E esse livro conta sobre isso, sobre o que ele descobriu que os milionários pensam, né? Como que eles tomam as atitudes deles, né? E o próximo livro é esse aqui. Não vou falar o nome porque pode dar algum problema aí no YouTube. Não sei como funciona isso, mas eu vou falar o nome dele. Esse livro aqui é escrito por Napoleon Hill. É um cara que é conhecido por estudar homens ricos. Ele conhecia um cara que o nome dele era Andrew Carnegie. E esse cara meio que pagava por Napoleon Hill estudar as mentes dos homens ricos, né? Acho que ele foi mais a fundo do que o Harvey. E nesse livro ele encontra, né? Ele tem um papo, meio que uma entrevista com esse cara aqui, ó, com o D aqui, ó, com o D. E aí ele tem esse papo com o D. E basicamente o livro fala o seguinte: ele pergunta pro D, faz algumas perguntas assim, minuciosas, algumas perguntas na artimanha ali, para poder extrair do D as formas que ele utiliza para fazer com que nós fracassemos, né? Qual é o ponto que o D pega ali, ou os pontos, né, para trazer o fracasso para o ser humano. O que ele faz ali para trazer essa coisa tão ruim para nós, né? Então o livro trata basicamente sobre isso. E realmente esse livro, quando eu li, ele explodiu minha mente. Eu até falei, mãe, lê esse livro aqui, porque a parada é muito surreal. É umas coisas que realmente acontecem demais na nossa vida, assim, a gente não percebe. Então, por isso eu indico ele. Próximo livro é esse aqui, A Psicologia Financeira. Ele basicamente fala sobre a ganância, né? Tem até aqui já no início do livro, subtítulo, né? Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Então ele basicamente reflete o que é felicidade, né? O que a ganância traz para os homens, porque ele traz muitos exemplos aqui. Ele fala sobre Steve Jobs, fala sobre homens que meio que perderam tudo pela ganância, né? Que os caras tinham aquela grande capacidade de gerar dinheiro, mas eles também tinham vieses e pensamentos que faziam com que eles perdessem muito dinheiro, e aí acaba trazendo infelicidade, né? Então ele traz muito essa realmente importância do seu mental estar muito encaixado, muito conectado com a sua produtividade, para que você tenha a capacidade de gerar dinheiro, mas a de manter esse dinheiro também, de você ter ali uma vida em que você possa deixar tudo ali ajeitadinho, tudo bonitinho, para que você não venha ter problemas futuros. E o último livro, não poderia ser outro, Pai Rico, Pai Pobre, que fala do Robert, né, Kiyosaki.
ele foi um dos primeiros livros que eu li, na verdade foi, eu acho que o primeiro livro que eu li sobre educação financeira, tanto que foi o trabalho lá que eu falei no primeiro vídeo foi em relação a ele, e foi muito interessante. E esse livro aqui, ele tem muitos vieses interessantes. Ele fala sobre a corrida dos ratos, que foi uma coisa que eu comentei num Reel, né? Meu primeiro Reel eu comentei sobre a corrida dos ratos. Vou dar uma explicada aqui para quem não sabe o que é a corrida dos ratos. Seria basicamente o nosso ciclo da vida, né? Que é meio que imposto sobre nós, que nós temos que estudar, ter uma boa faculdade, ter um bom emprego para se aposentar e aí vai. Aí uma boa faculdade, bom emprego, se aposentar e vai. E aí seria essa corrida dos ratos. E aí o Robert, ele descobre isso como? Ele estava na escola um dia e aí ele cansou dos amigos ricos da escola dele. Amigos não, né? Dos moleques ricos da escola dele. Sempre excluírem ele, o melhor amigo, das brincadeiras, porque eles eram pobres. Aí o Robert virou para ele e falou assim: pai, eu quero ser rico, pai. E aí o pai dele fala assim, o pai dele é um cara que fez faculdade, estudou bastante, tem um emprego estável. Falou assim: filho, você tem que gerar dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Aí o Robert levou ao pé da letra, ele foi lá e fez dinheiro. Produziu dinheiro, uma moeda dele. E aí o pai falou assim: não, meu filho, mas aí não pode, isso aí você vai começar a gerar a famosa inflação, você está gerando dinheiro. E aí esse cara, ele já percebeu que não estava na alçada dele ensinar o filho dele a ser rico. Então ele virou para ele e falou o seguinte: vai atrás do pai do seu melhor amigo, porque andam dizendo que ele é o homem mais rico do Havaí. E aí Robert foi lá. E aí que começa a parte legal da história, né? Começa a ter se desenrolado do pai do melhor amigo dele, ensinando para ele como ser rico. No caso, o pai do melhor amigo dele é o pai rico e o pai dele é o pai pobre. Não que o pai do Robert fosse realmente pobre, né? Eu acho que seria mais no sentido de que ele estava enraizado ali na estabilidade, nessa falsa ideia ali de que ele tem liberdade de fazer o que ele quisesse, de que ele estava muito bem. Então por isso que ele seria meio que uma mentalidade pobre, né, que ele julga. Então o pai rico dele começa a ensinar ele sobre a coisa dos ratos, sobre o porquê sair daquilo ali. E a curiosidade é que o pai rico ali, né, o pai do melhor amigo dele, nunca se formou. Ele nem terminou o ensino fundamental, né? Então isso que é uma parte muito interessante. Deixei os livros aqui numa ordem até de tamanho também, né? Tem dos livros menorzinhos para os maiores, tá? Para ficar até mais legal de ler. Mas também deixei Psicologia Financeira antes do Pai Rico, Pai Pobre, porque tem muitas coisas aqui no Pai Rico, Pai Pobre que eu já não concordo tanto depois de ter lido Psicologia Financeira. Aqui nesse livro tem alguns assuntos que também são abordados pelo Robert, que eu concordo mais com a ideia do Psicologia Financeira, porque esse livro foi publicado há menos tempo, né? Então já está mais atualizado na nossa realidade atual, certo? E agora vamos ali para as nossas dicas que eu prometi que iria trazer para vocês. A primeira coisa, não adianta você que não tem hábito nenhum querer ler 1 hora direto por dia. Você provavelmente não vai conseguir, tá? A minha ideia realmente é ler 1 hora por dia, porque a gente tem uma vida corrida, às vezes tem trabalho, estudo, tem a faculdade. Então a ideia é ler 1 hora por dia, geralmente, tá? É o que eu faço, o mínimo. Às vezes eu leio mais, mas isso aí são dias atípicos. Então você pode fracionar isso. Vamos supor que você vai pegar o seu ônibus ali de um lugar para o outro. Aqui para ir para a faculdade é mais ou menos isso, uns 10, 15 minutos já pegar o trem, o ônibus. O trem para ir pro quartel, né, também. Então seria interessante você pegar esses 10 minutinhos da condução, você pode dar uma lida. E aí no intervalinho que você tem ali de uma aula e outra, você pega esses 10 minutinhos e dá mais uma lida. Se você fracionar de 10 em 10 minutos durante o dia, 6 vezes ao dia, né, você vai ter 1 hora. Então você pode começar fracionando assim. Aí daqui a pouco você pode fracionar em 20 minutos, ou então 25 minutos, você fraciona em meia hora, entendeu? Aí você já vai começar a ler 2 vezes por dia. Daqui a pouco você vai conseguir ler 1 hora por dia. Então, fracionar é uma coisa muito importante, dá pra fazer isso, já ajuda. Telefone, muito importante com que o telefone não esteja
não esteja... Foi mal aí que eu tô resfriado, mas não pode deixar de fazer vídeo. O importante é que o telefone não esteja perto, tá? Vocês podem deixar o telefone, sei lá, no modo avião em outro lugar, ou sei lá. O importante é que você não fique com ele do lado, porque qualquer toque, qualquer coisa, você vai desfocar do que você tá lendo para ver o que tá no telefone. Então, o importante é ficar o mais longe possível, certo? De preferência em outro cômodo. Também é bom avisar pra galera que se você estiver em casa, eu vou dar uma lida aqui, por favor, não me atrapalha. Porque aí algum barulho, alguma coisa, você já vai se desconcentrar ali que você tá lendo e não vai ser muito legal, né? E marcação, gente. Compra post-its, ou então usa mesmo marca-texto ali, marca as coisas que você acha interessante, faz anotação. Porque você destrinchando o livro, estudando o livro, é muito mais interessante do que você só ler. Porque por mais que você não volte naquele assunto, a sua mente ela já vai entender que aquilo é importante a você, justamente porque você escreveu alguma coisa, você grifou. Aquilo ali vai fixar melhor na sua mente e você vai ter ali na sua cabeça que aquilo ali foi muito importante, tão importante que você grifou, que você marcou alguma coisa ali. Então isso é muito legal. E de vez em quando você vai acabar querendo voltar no livro mesmo. Igual nesse Segredos da Mente Milionária. Tem essa frase que eu passei pra vocês agora, que eu sabia que vinha dele. Só que se eu não tivesse marcado, eu ia ter que ficar ali, ó, passando página por página até achar o que eu tava querendo, né? Que era a frase. Eu não tinha a frase certinha, não tinha uma ideia sobre o que falava a frase, não tinha ela certinha na minha cabeça e consegui voltar nela. Então isso é muito importante. Essas aqui foram as minhas dicas, tá? E agora eu vou falar sobre a surpresa que eu vim trazer pra vocês, né? Eu vou comprar esses 5 livros, tá? Pra alguém aí, vou fazer um sorteio, né? Vou sortear alguém aí que me segue lá na rede vizinha. Então já vai me seguir lá na rede vizinha, tá bom? Já vai lá, deixa algum comentário do vídeo que eu trouxe para esse vídeo, tá? Que eu vou postar lá, algum reel, alguma coisa em relação a esse vídeo. Então já vai lá, dar uma curtida, um comentário. Por quê? Eu chegando a 1000 seguidores no Instagram, eu vou sortear esses 5 livros para alguém, tá? Então compartilha aí pra galera o vídeo no YouTube, tá? Compartilha bastante esse vídeo, curte, comenta aí se tem alguma ideia de vídeo, alguma crítica construtiva, alguma coisa que vocês acham interessante para eu trazer aqui, tá? A ideia é sempre agradar vocês e que vocês estejam sempre satisfeitos com os vídeos que eu tô fazendo. Então, já me segue lá nas redes vizinhas, que eu vou deixar o link aí na descrição. Já vou deixar mais detalhes sobre o sorteio lá. E vão me ajudar a chegar a 1000 seguidores para eu poder sortear o livro para vocês. Não vai ser esses aqui meus, a não ser que vocês queiram. Você fala assim, não, pô Gui, quero que seja o seu mesmo. Dá uma assinatura aí, porque por enquanto você não é famoso. Mas o dia que você for famoso, já tem uma assinatura sua. Assina cada um e traz. Tudo bem. Mas se vocês quiserem novos, também tá tranquilo. Eu vou lá, faço um carrinho lá na loja e pum, mando pra casa de vocês. Então, essa é a ideia. Tranquilo? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sei que o tempo é muito importante. Mais pra frente eu vou trazer mais um vídeo. O próximo eu vou falar sobre algumas dicas, né, para iniciantes aqui no mercado financeiro, para quem tem esse interesse maior aí, tá? Então, muito obrigado pelo tempo de novo e até o próximo vídeo.